Antes de continuar, eu te faço um convite simples e desconfortável. Não use esse conteúdo para vencer discussões. Use para se tornar um homem melhor dentro do relacionamento. Se isso fizer sentido, continue. A ilusão da calmaria e o preço do silêncio? Existe um mito moderno, confortável, sedutor e profundamente destrutivo, que diz que relacionamentos saudáveis são aqueles onde não há conflitos. Onde tudo é calmo, previsível e silencioso. Como se o amor verdadeiro fosse uma lagoa parada, sem ondas, sem correnteza, sem atrito. Isso é mentira. A ausência de conflito não é prova de maturidade. Muitas vezes, é apenas o sintoma de um relacionamento que perdeu a coragem de ser honesto. Homens, especialmente, caem facilmente nessa armadilha. Somos ensinados a evitar dor, não criar problema, manter a paz, mas existe uma diferença brutal entre paz construída e paz fingida. Uma nasce da verdade, a outra nasce do medo. E tudo que nasce do medo cobra juros. Parte 1. A ontologia do conflito e a paz de fachada. Vamos começar pelo fundamento, não pelo comportamento. Todo relacionamento é o encontro de duas histórias, dois sistemas de valores, duas feridas, dois egos e duas visões de mundo. A ideia de que isso aconteceria sem atrito não é romântica, é infantil. O conflito não é um erro no sistema. O conflito é o sistema funcionando. O existencialismo chamaria de existência inautêntica, quando uma pessoa vive negando aquilo que realmente pensa, sente ou deseja, para manter uma aparência externa de harmonia. Muitos casais vivem exatamente assim. Eles não brigam, mas também não se conhecem mais. Eles não discutem finanças. Não discutem frustrações. Não discutem expectativas. Não discutem limites. E chamam isso de maturidade. Na prática, isso cria o que podemos chamar de relacionamento de vidro, transparente, bonito, instagramável e absolutamente frágil. Basta a vida bater um pouco mais forte, uma crise financeira, uma doença, um desemprego, a chegada dos filhos, e aquilo que nunca foi conversado explode de uma vez. Casais não quebram por causa do conflito. Eles quebram por causa do conflito adiado. O preço oculto de não querer brigar. Quando um homem evita constantemente o conflito, ele pode estar evitando duas coisas perigosas. 1. A possibilidade de decepcionar. 2. A responsabilidade de liderar conversas difíceis. Em muitos lares, o silêncio não é sinal de amor. É sinal de anulação. Um cede sempre. O outro se acostuma. E, com o tempo, o respeito evapora. A Bíblia é intelectualmente honesta quando diz em Romanos: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Repare no detalhe. Se possível, o texto não romantiza o impossível. A paz bíblica, o shalom, não é ausência de tensão. É presença de ordem, verdade e integridade. Um relacionamento onde um sempre engole o que sente para manter a paz não é pacífico. É opressor. E homens precisam ouvir isso com clareza. Evitar conflito não é maturidade emocional. Na maioria das vezes, é covardia emocional disfarçada de virtude. Conflito não destrói identidade, ele revela. Hegel afirmava que a identidade se forma no confronto. Não no confronto violento, mas no choque entre consciências. É quando o eu encontra o outro que descobrimos quem realmente somos. No relacionamento, isso é inevitável. Quando você entra em conflito com sua esposa ou parceira, algo está sendo revelado. Um valor, um limite, uma ferida, uma expectativa não atendida. Casais imaturos usam o conflito para ferir. Casais maduros usam o conflito para mapear o território da alma um do outro. Eles entendem que toda discussão é uma informação bruta esperando para ser lapidada. Aqui entra um princípio que precisa ficar claro, especialmente para homens que querem liderar seus lares. Popularidade é passageira. Competência sustenta decisões. Homens fortes resolvem problemas. E resolver problemas exige encarar conversas desconfortáveis sem fugir, sem explodir e sem se esconder no silêncio. A verdade que dói menos do que o silêncio. Casais maduros entendem algo que poucos aceitam. A verdade dói no curto prazo, mas o silêncio corrói no longo prazo.
Eles não romantizam a calma, eles respeitam a honestidade. Isso não significa viver brigando, significa não mentir emocionalmente, não fingir que está tudo bem quando não está, não transformar ressentimento em rotina. O homem maduro não levanta a voz para dominar, mas também não abaixa a cabeça para desaparecer. Ele sustenta conversas difíceis, porque entende que liderar um relacionamento não é controlar pessoas, é conduzir processos. E todo processo de crescimento passa pelo atrito. Parte 2. A anatomia da discussão: ataque, defesa ou aliança. Toda discussão segue uma estrutura, mesmo quando parece caos. Nada em um conflito conjugal é aleatório. Existe sempre uma intenção oculta por trás das palavras. Ou você está tentando resolver algo ou está tentando provar algo. Casais imaturos discutem para vencer. Casais maduros conversam para alinhar. E aqui está uma verdade dura que poucos homens aceitam. Toda vez que você transforma sua parceira em inimiga, você trai a ideia de aliança. Os 4 sabotadores silenciosos. John Gottman identificou 4 padrões que, quando se tornam hábito, destroem qualquer relacionamento por dentro. Eles não aparecem de uma vez. Eles se instalam como mofo. 1. Crítica não é reclamar de um comportamento. É atacar o caráter. Você é irresponsável. Você nunca faz nada direito. Isso não convida à mudança. Isso provoca defesa. 2. Desprezo, sarcasmo, ironia, desdém. É a linguagem de quem já perdeu o respeito. O desprezo comunica uma mensagem devastadora. Eu sou superior a você. 3. Defensividade, quando tudo vira justificativa. Nunca há escuta, só explicação. O subtexto é claro. O problema nunca sou eu. 4. Obstrução, muro de gelo, o silêncio punitivo, o desligamento emocional. Parece maturidade, mas é abandono relacional. Esses 4 cavaleiros não entram em lares fortes. Eles entram em lares onde ninguém assume liderança emocional. Liderar não é mandar. É estruturar. Aqui está o ponto que separa homens comuns de homens maduros dentro de um relacionamento. O homem maduro não reage ao conflito. Ele estrutura o conflito. Ele entende que toda discussão precisa responder 3 perguntas. 1. Qual é o problema real? 2. Qual emoção está desregulada? 3. Qual é o objetivo dessa conversa? Casais imaturos entram em discussões sem objetivo. Casais maduros entram em conversas com intenção clara. E intenção muda tudo. Ataque. Quando o ego assume o volante, quando você discute para vencer, você está dizendo, mesmo sem perceber, meu orgulho é mais importante do que nossa conexão. Nesse momento, o parceiro deixa de ser aliado e vira obstáculo. E toda frase vira arma. O problema é que vitória conjugal é um conceito incoerente. Se você vence sua esposa, você perde o casamento um pouco. Se você perde sua esposa, não há vitória possível. Homens fortes não precisam vencer discussões. Eles precisam resolver problemas. A regra de ouro da aliança epistêmica. Casais maduros operam sob um princípio simples, porém poderoso. O problema não é você. O problema não sou eu. O problema é o problema. Eles se sentam do mesmo lado da mesa. Dinheiro não é sua irresponsabilidade versus meu controle. É um desafio financeiro comum. Rotina não é você não se importa versus você exagera. É um desalinhamento de expectativas. Quando o casal muda a geografia da conversa, o clima muda junto. A tecnologia da resposta branda. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. No hebraico, a ideia de branda não significa fraca. Significa controlada, flexível, intencional. É o oposto da reação automática. O homem maduro domina o tom antes de tentar dominar o argumento. Ele sabe que o volume da voz não aumenta a força da razão. Tom agressivo gera resistência. Tom firme gera abertura. Isso é liderança emocional na prática. Escalar é fácil. Desescalar é maturidade. Qualquer um sabe piorar uma discussão. Poucos sabem segurá-la no ponto exato onde ainda há construção possível. O casal maduro percebe os sinais. Voz subindo. Frases absolutas. Sempre, nunca. Interrupções constantes.
E alguém, normalmente o homem que lidera, intervém. Não para fugir, mas para preservar a conversa. Isso não é perder controle. Isso é governar o ambiente. Discussões não destroem relacionamentos. O que destrói é a ausência de método. Casais maduros não são mais calmos. Eles são mais conscientes. Eles sabem que cada conversa difícil é uma encruzilhada. Ou reforça a aliança, ou alimenta o ego. E homens maduros escolhem a aliança, mesmo quando o orgulho pede guerra. Parte 3. A projeção, o espelho e a coragem do autoexame. Existe um erro comum em quase toda discussão conjugal: achar que ela começa no outro. Ela não começa. Ela desperta no outro, mas nasce dentro. Casais imaturos usam o conflito para acusar. Casais maduros usam o conflito para se revelar. E isso exige uma virtude rara: autoexame honesto. A armadilha da projeção. Carl Jung ensinou que tendemos a projetar nos outros aquilo que não suportamos enxergar em nós mesmos. É mais confortável atacar fora do que confrontar dentro. Observe com atenção. Por que exatamente isso te irrita tanto? Por que essa fala específica te desmonta? Por que você perde o controle ali e não em outros pontos? Se a reação é desproporcional, o gatilho não é o problema real. Um exemplo simples. Você se enfurece com a desorganização da sua parceira. Mas, no fundo, não é sobre a bagunça. É sobre a sensação antiga de perder o controle, de não ser ouvido, de não ser respeitado. O conflito atual apenas tocou uma ferida antiga. O homem que não se conhece vira refém da emoção. Aqui está uma verdade incômoda. Quem não governa o próprio mundo interno será governado por ele. O homem imaturo reage. O homem maduro investiga. No meio da discussão, ele se faz perguntas que poucos têm coragem de fazer. Por que isso me afeta tanto? Que história minha está sendo ativada agora? Estou defendendo um valor ou um medo? Esse momento de consciência muda tudo, porque a partir daí, o conflito deixa de ser um campo de batalha e vira um espelho. Bíblia, psicologia e responsabilidade. Marcos 7:21 afirma algo que desmonta a mentalidade de vítima. Do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Ou seja, o caos não entra, ele sai. Isso não isenta o outro de responsabilidade, mas impede você de terceirizar a sua instabilidade emocional. Platão já dizia que a alma deve ser governada pela razão, não pelas paixões. O homem maduro não elimina emoções, ele não se submete cegamente a elas. A troca que muda o jogo. Casais imaturos falam assim: você sempre faz isso. Você nunca muda. Casais maduros falam assim: quando isso acontece eu me sinto assim. Isso toca em algo sensível para mim. Essa troca é sutil, mas poderosa. O primeiro formato é acusação. O segundo é convite à empatia. Um é sentença. O outro é abertura. Homens fortes não precisam atacar para se afirmar. Eles se responsabilizam pelo que sentem sem transferir culpa. Vulnerabilidade não é fraqueza, é domínio. Muitos homens confundem vulnerabilidade com perda de autoridade. Na prática, é o oposto. Dizer, isso me fez sentir desrespeitado, é muito mais forte do que gritar, você não presta atenção em nada. Um expõe consciência. O outro expõe descontrole. E aqui vale repetir o princípio que sustenta todo relacionamento forte: popularidade é passageira. Competência sustenta decisões. Homens fortes resolvem problemas. E nenhum problema emocional se resolve sem autorresponsabilidade. Toda discussão carrega duas camadas. 1. O que está sendo dito. 2. O que está sendo revelado. Casais maduros escutam as duas. Eles sabem que crescer juntos exige coragem para olhar para dentro, antes de apontar para fora. O conflito deixa de ser uma ameaça e passa a ser um instrumento de lapidação. Então seguimos. Agora, entramos no território onde a maioria sabe a teoria, mas quase ninguém pratica. Aqui não se vence no argumento, se vence no autodomínio. Parte 4. A ética da escuta e o espaço de liberdade. Ouvir é uma habilidade ética antes de ser técnica. Ela revela quem você é quando não está no controle da narrativa. A maioria das pessoas não escuta para entender.
Escuta para se defender, se justificar ou se preparar para atacar. E isso destrói qualquer possibilidade de conversa real. O mandamento mais ignorado, Tiago 1:19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é um conselho espiritual genérico. É um manual de maturidade emocional. Ser tardio não é ser passivo. É ser intencional. O homem imaturo fala rápido porque tem medo de perder espaço. O homem maduro fala no tempo certo porque confia na própria presença. O espaço entre estímulo e resposta? Viktor Frankl ensinou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside a liberdade humana. No relacionamento, esse espaço define o futuro. Estímulo: sua parceira diz algo que te fere. Resposta imatura: revidar no mesmo tom, levantar a voz, ferir para não sentir. Resposta madura: respirar, reconhecer a dor, escolher uma resposta que construa. Esse espaço não é natural. Ele é treinado. Escutar não é concordar. Aqui muitos homens travam. Eles acham que ouvir e validar o sentimento do outro significa abrir mão da própria posição. Não significa. Você pode dizer: eu entendo que isso te machucou. Eu não tive essa intenção, mas consigo ver por que você se sentiu assim. Isso não é submissão. É inteligência relacional. Validar é reconhecer a humanidade do outro, não abdicar da sua. A diferença entre reação e liderança: reação é automática. Liderança é consciente. O homem que reage entrega o controle da conversa ao impulso. O homem que lidera define o ritmo emocional do ambiente. Ele não acelera quando o outro acelera. Ele não escala quando o outro provoca. Isso exige força, não fraqueza. Qualquer um grita. Poucos conseguem permanecer firmes. O pacificador entra no conflito. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Ele não disse evitadores. O pacificador entra na tensão para organizar, não para fugir. Ele sustenta o desconforto para preservar o vínculo. Esse homem não se omite. Ele assume responsabilidade pelo clima emocional. Conversar melhor não é falar mais bonito. É ouvir melhor quando o ego quer reagir. Casais maduros não são aqueles que não se ferem. São aqueles que sabem interromper o ciclo da ferida antes que ela vire ressentimento. E isso começa quando alguém escolhe dominar o impulso. Seguimos. Agora entramos no último campo de batalha, aquele que destrói relacionamentos sem barulho, sem grito e sem drama visível. É o lugar onde muitos homens acham que estão sendo maduros, quando na verdade, estão apenas se ausentando. Parte 5. O perigo do silêncio, a entropia e a coragem da conversa difícil. Relacionamentos raramente acabam em uma grande discussão. Eles morrem aos poucos, em pequenos silêncios acumulados. Não é o excesso de conflito que destrói a maioria dos casais. É a falta de enfrentamento. A falsa virtude do silêncio. O silêncio pode ser ouro ou pode ser veneno. Quando o silêncio é usado para evitar desconforto, adiar decisões, esconder ressentimento, punir emocionalmente, ele deixa de ser maturidade e se torna abandono relacional. Muitos homens se escondem atrás do silêncio porque aprenderam que falar gera conflito, e conflito gera dor. Então eles escolhem a anestesia emocional. Mas a anestesia não cura. Ela apenas impede que a dor seja tratada. Entropia emocional. A morte sem explosão. Na física, entropia é a tendência natural de sistemas fechados ao desgaste, ao resfriamento e à desorganização. Relacionamentos funcionam da mesma forma. Se não há troca emocional honesta, o vínculo esfria. Se não há conversa difícil, o ressentimento se acumula. Se não há enfrentamento saudável, a conexão se dissolve. Casais que nunca brigam, muitas vezes apenas pararam de se importar o suficiente para discutir. E isso é perigoso. Conflitos de manutenção versus conflitos de demolição. Casais maduros entendem uma distinção essencial. Conflitos de manutenção. Pequenas conversas difíceis, frequentes, honestas. Conflitos de demolição. Explosões tardias, carregadas de anos de silêncio.
Quem evita o primeiro, inevitavelmente enfrentará o segundo. O casal maduro prefere o desconforto controlado agora ao colapso emocional depois. O exemplo do maior líder relacional. Jesus não evitava conflitos. Ele confrontava seus discípulos constantemente. Não para humilhar, mas para corrigir, alinhar e amadurecer. Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador não é quem evita a tensão. É quem entra na confusão para restabelecer ordem. Efésios 4:26 reforça: Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso não significa ignorar o problema rapidamente. Significa não permitir que o ressentimento vire residência permanente. O homem que sustenta a conversa difícil. Aqui está um divisor de águas na masculinidade madura. O homem fraco evita a conversa difícil para preservar conforto. O homem forte entra na conversa difícil para preservar o vínculo. Ele não fala tudo o que sente de qualquer jeito. Mas também não engole tudo o que sente para manter aparência. Ele entende que liderança emocional exige clareza, coragem, constância e, acima de tudo, presença. Relacionamentos não pedem perfeição. Pedem manutenção consciente. O silêncio prolongado não é paz. É adiamento da verdade. Casais maduros sabem que amar é escolher, repetidamente, não se esconder. Reflexão final. A escultura do vínculo. Um relacionamento maduro não nasce pronto. Ele é esculpido. No início tudo é bruto. Arestas cortam. Diferenças machucam. As discussões são as marteladas do escultor. Se você para de esculpir por medo do barulho, a estátua nunca aparece. O objetivo não é parar de discutir. É parar de ferir. É trocar a marreta pelo cinzel. Força com precisão. Com o tempo, o conflito deixa de ser ameaça e vira ajuste fino. Lembre-se, a qualidade da sua vida é a qualidade dos seus relacionamentos. E a qualidade dos seus relacionamentos é decidida nos momentos de discordância, não nos de concordância. Guia prático para casais maduros. Leve isso para casa esta semana. 1. A regra do nós versus. O problema comece conversas difíceis com. Nós precisamos lidar com. Isso muda o clima da conversa imediatamente. 2. O time out sagrado. Se a emoção subir demais, pause por 20 minutos. Mas volte. Pausa é estratégia. Fuga é covardia emocional. 3. A técnica da paráfrase. Antes de responder, diga: se entendi bem, você está se sentindo porque, é isso? Isso elimina brigas contra fantasmas. Se esse conteúdo fez você perceber que não precisa discutir menos, mas conversar melhor, então não deixe isso virar apenas mais um vídeo assistido. Assuma responsabilidade pela sua maturidade emocional. Compartilhe isso com quem precisa crescer ao seu lado. Inscreva-se, acompanhe e pratique. Porque no fim das contas, popularidade é passageira. Competência sustenta decisões. Homens fortes resolvem problemas. E homens fortes constroem relacionamentos que resistem ao tempo.